Oi, gente, boa tarde. A gente está aqui em mais uma atividade do Quero na Escola, porque, como vocês sabem, a gente tem feito nesse formato online pela nossa página do Facebook para atender aos pedidos dos alunos de escola pública, porque eles fazem os pedidos no nosso site, a gente atenderia presencialmente nas escolas, mas por conta desse isolamento físico e suspensão de atividades presenciais, a gente está utilizando como alternativa o Facebook, a live, e os alunos têm participado e mandado para a gente. E se você é aluno e está acompanhando, pode mandar o seu pedido que a gente vai atender e fazer o possível para conseguir um voluntário. Hoje o tema é sobre ecossistema e meio ambiente, e quem vai estar falando com a gente é a Natália. A gente teve esse pedido de duas alunas, a Ana Luísa e a Letícia Daniele, que são duas alunas que pediram por esse tema, e a gente vai estar atendendo hoje ao pedido delas. E a Natália está aqui com a gente, eu quero agradecer muito ela por estar aqui com a gente. A Natália, ela é doutora em ecologia, ela atualmente é pesquisadora da UERJ e também professora no curso pré-vestibular comunitário Mais Nós, no Rio de Janeiro. Então, ela, que é do Rio de Janeiro, né, vai estar atendendo ao pedido de alunas de São Paulo e Guarulhos. Então, a gente está rompendo barreiras aí, vai ser bem legal. Então, boa tarde, Natália. Obrigada pela sua presença, por estar se voluntariando e estar atendendo ao pedido das alunas. Pode dar início, se apresentar. E é isso. Oi, então, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, né? Como a Bianca já falou, eu sou atualmente pesquisadora, né? Na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também eu tenho toda uma formação com ecologia, né? Então, eu espero poder, então, tirar as dúvidas, né? E adicionar um pouco o que eu sei sobre isso, né? Para vocês. Então, eu achei bem interessante esse pedido, né, de ecossistema e meio ambiente. Para mim, até um pouquinho melhor tratar disso, porque mais ou menos o que eu estudava durante meu doutorado. Lógico que eu não vou entrar nesse mérito, né? Vai ser uma coisa bem tranquila. E aí, então, se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem alguma coisa que eu falei, então, por favor, vocês mandem mensagem e eu vou tentar aqui responder o melhor possível para vocês, tá bom? Então, vamos começar, né? Isso. Como a Natália comentou, quem for tendo dúvidas, só mandar nos comentários, alguma observação, qualquer coisa nesse sentido, que aí a gente vai estar repassando para a Natália. Eu estou compartilhando a minha tela agora, porque vai ter uma apresentação, então fiquem atentos aí, mas mandem as suas dúvidas. Pronto, tá vendo? Ah, tô. Ah, legal, eu vou ver. Ótimo. Boa. Pode Então, passar? pode, por favor, né? Eu consigo ver qual que tá passando ou não? Qual o slide que tá? Isso. Já passou o slide, não passou para você? Não, pois é, não tô vendo. Tá Então, como. Tá o primeiro ou tá o segundo? tá o Desculpa, é porque é segundo. a primeira vez que eu faço isso. Não, pera, então eu vou compartilhar de novo, é tranquilo. Deve ter dado algum bug aqui. Ah, tá. Vê se agora tá Ah, na tela. Aí eu ah, vou ó, passando, tranquilo. Gente, tá. lembrando que quem tiver dúvida é só colocar aqui nos comentários que a gente vai estar tirando todas as dúvidas. Então, ótimo. Então, assim, eu acho que todo aluno, acho que todo aluno não, toda pessoa, quando a gente começa a pensar o que que é um ecossistema, né, é legal a gente parar um pouquinho e voltar uns passos para trás para entender como é organizado a vida no nosso planeta, né? Então, ela é construída de vários tijolinhos, né? E esses tijolinhos vão cada vez ficando mais complexos, né? E isso vai formando o que a gente entende como vida no planeta Terra. Então, essa figura que eu estou mostrando aí, é interessante mostrar que tudo na vida, né, de matéria, ela começa com um átomo, com um elemento, né? Então, é um carbono, é um nitrogênio, é um fósforo, né? É aqueles elementos todos da tabela periódica que a gente conhece, né? É o primeiro tijolinho que a gente conhece, né? Então, esses elementos, eles vão se agrupando, se organizando e formando moléculas. E dessas moléculas,
o agrupamento dessas moléculas, né, a organização dessas moléculas, elas começam até então criar vidas, né, como por exemplo uma organela dentro de uma célula, né. Só para lembrar, que não sei se vocês estão lembrando, mas organela são aquelas partes que fazem, né, parte de uma célula, né, então é um núcleo, é um complexo de Golgi, é um retículo endoplasmático, isso tudo é uma organela, né, que está dentro da célula. E essas organelas, elas se organizam, né, para formar uma célula, né, e essas células, elas se organizam, né, células iguais, elas se organizam e organizam em tecidos, né. Então, esses tecidos também iguais se organizam, formam órgãos, os órgãos formam sistemas, e o sistema, que é o conjunto dos sistemas, né, se a gente pensar o sistema circulatório, o sistema respiratório, né, os nossos ossos, né, o sistema esquelético, eles se organizam e daí a gente tem um indivíduo, né, do que a gente entende o que é um indivíduo, né, isso seja um humano, isso seja um animal, isso uma planta, né, então chega todos esses processos para montar um indivíduo. Então, quando a gente começa a pensar mais na ecologia em si, né, o que seria essa até a população, que é o nível organizacional acima, né? Então, a população é o conjunto de indivíduos, como uma população humana, né? Então, vários humanos juntos, a gente forma uma população só, né? Que é a população humana. Cada um mora em continente, tem populações diferentes, com traços diferentes, mas nós somos da mesma espécie. Então, é isso que caracteriza uma população, né? Então, subindo um pouquinho o nível organizacional do nosso planeta, tem as comunidades. O que são as comunidades, né? São diferentes populações, ou seja, diferentes agrupamentos de espécies diferentes em um local, né? Então, por exemplo, aqui o exemplo que está dando é um lobo, né? Então, é um lobo que ele, querendo ou não, ele tem uma interação com, por exemplo, o coelho, né, que eu acho que não sei se conseguem ver, mas é um coelhinho, né, uma cobra, uma planta. Então, são essas diferentes populações interagindo entre si, tá? Isso dá uma aula totalmente diferente, tá? Então, eu não vou ter muitos detalhes não, porque senão eu precisaria muito mais tempo. Então, a comunidade é isso. Então, são essas espécies, essas populações de diferentes espécies que elas se interagem entre si, seja uma interação tranquila, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, por exemplo, há uma planta com um lobo, né, tem uma interação, por quê, né, porque a planta está lá, então ela oferece sombra, né, tem uma certa interação dali do ambiente, né, e, por exemplo, uma interação negativa, que seria, por exemplo, o lobo predando aqui o coelho, né? Então, essas interações são estudadas pela ecologia da comunidade. Né? E se a gente pensar que essas populações, elas não estão soltas em um espaço vácuo, né? Essas populações, elas se interagem entre si, mas também com o ambiente que elas habitam, aí a gente começa a falar sobre ecossistemas. Então, ecossistemas é isso. Dessas comunidades com o ambiente que com que elas habitam, né? E o conjunto de ecossistemas no nosso planeta é o que a gente chama de biosfera, né? Bianca, pode voltar para mim, se você quiser. Então, se a gente... Não, voltar a câmera... então, está ótimo. Então, se a gente, na verdade, se a gente pensar o que é o ecossistema, né? Primeiro, assim, que até hoje na minha cabeça, quando eu penso em ecossistema, o que vem na minha cabeça vem a floresta amazônica, né? Então, a gente consegue ver essa interação e o ambiente, né? Consegue ver que uma floresta tão complexa como a floresta amazônica, ela tem animais que moram lá, plantas que habitam lá, né? As interações entre si, então tem ali animal que preda outro animal que compete com outro animal, por exemplo, alimento, né? Mas também tem toda uma dinâmica de outros fatores, como o clima, né? Se chove mais, se não chove, o calor, né?
Isso tudo ali é bem complexo. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, que a Amazônia é um ecossistema, mas também o rio, por exemplo, o Rio Amazonas, né, que corre ali, que corta a floresta, ele também é um ecossistema, diferente do que a gente imagina para a floresta, né? Mas do mesmo jeito, o rio ele tem plantas que moram lá, né, que habitam lá, tem animais, né, tem toda uma série de aspectos que também caracterizam um ecossistema, né? Se a gente pensar, e não precisa ser coisas grandes que caracterizam os sistemas, né? Pode ser coisas pequenas. Por exemplo, uma pocinha de água que uma tipo de uma bromélia ela consegue ficar. Assim. Não sei se vocês sabem o que é bromélia. Bromélia é aquelas plantas que parece cheio de espinhenta, né? Parece um cacto, não é um cacto, mas assim parece um cacto de folha comprida que fica em cima das árvores. Então, então ali dentro, às vezes, tem um reservatório de água, e ali naquele pedacinho de reservatório de água, tem todo um ecossistema ali, porque tem organismos que vivem ali, tem organismos que se interagem ali, né? Então, o ecossistema ele pode ser complexo e muito grande, mas também pode ser um pouco mais simples, né? E para nossa cabeça, um pouco menorzinho, né? E o que a gente caracteriza, então, o que é ecossistema, né? Então, agora nesse esqueminha aí, falando desse esquema, como eu disse, na interação de fatores bióticos, ou seja, tudo que é vivo, né, organismos vivos que ali interagem, mais fatores abióticos, né, que são tudo que não é vivo. Então, é o calor, a temperatura, é a luz, né, são aqueles elementos que eu falei da último slide, né, que compõem a matéria, né? Então, isso tudo que não é vivo a gente chama de fatores abióticos. Então, ecossistema, interação de fatores bióticos, de tudo que é vivo, com abióticos, de tudo que não é vivo, né? E como que a gente caracteriza isso? Para o sistema ele funcionar, ele precisa de ter uma fonte de energia, né? É o que aí está escrito de ambiente de entrada. Então, de alguma maneira, esse sistema que é esse quadradinho aqui no meio, que vocês estão vendo que está escrito que é o que está tendo a planta, o solo, né? Isso daí é o que a gente está chamando de sistema, né? Ecossistema. Então, o que entra? Tem que ter uma energia entrando para que esse sistema ele consiga funcionar, né? Se a gente pensar no nosso planeta, grande parte dos nossos ecossistemas ele é baseado na energia que vem do Sol. Então, o Sol é uma energia que a gente precisa para suster a vida no nosso planeta, né? Para sustentar a vida no nosso planeta. Então, a partir do momento que o Sol não exista, né? Então, a nossa vida, como a gente entende o que é vida agora no planeta, também não vai existir, né? Então, voltando aí para a figurinha, quero que vocês prestem atenção. Então, tem um ambiente de entrada. Então, é essa energia que precisa suster o sistema. Então, ela entra no sistema e o sistema a gente pode pensar como se fosse uma caixinha, né? Então, tem esse ambiente de entrada em que entra essa energia e dentro da caixinha ocorre vários processos dentro dessa caixinha, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, tem uma planta, tem uma minhoquinha, né? Tem um caramujo. Então, para que todos os processos que ocorrem ali, como o crescimento da planta, sabe? O caramujo, né, comendo a planta, toda essa minhoca ali funcionando, o solo ali, que também tem muitos micro-organismos no solo, isso tudo, né, ele precisa de energia para poder girar. E não só energia, né? Pensar que a gente, né, ser vivo, nós somos matéria, né? Não só energia, né? Então, é o primeiro tijolinho que eu falei. Então, a gente precisa daqueles átomos, daqueles elementos. E, basicamente, num ecossistema, o elemento que a gente precisa mais, a gente como ser vivo, né, toda a parte viva da Terra, basicamente é carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, tá? E uma parte mais de fósforo e também enxofre,
São esses elementos que são importantes e que a gente precisa de maior quantidade para ter a vida que a gente entende, né? A vida na nossa Terra, né? Não que outros elementos não precisem, né? Se olhar naquela tabela periódica, todos aqueles elementos são necessários. Alguns mais, outros menos, mas todos os elementos ali são necessários para a vida, né? Então, é uma coisa, então, que eu quero chamar atenção. E tá vendo que existe, então, essa ciclagem de nutrientes, né? Tá vendo? Nitrogênio, o C, que é o carbono, o N, que é nitrogênio. Então, uma coisa que eu gosto até de brincar é que a matéria que a gente conhece, né? Ela sempre teve no nosso universo, desde o Big Bang. Então, toda matéria, ela não é criada, né? Ela é transformada, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo que a gente vê hoje de matéria já foi criada há milhões, bilhões de anos atrás com o Big Bang, né? Então, eu gosto de brincar, né? A gente é poeira de estrelas, tá? Isso é ótimo. Então, assim, então, já que essa matéria ela não se cria, tem que existir um processo em que ela cicla, né? Em que ela recicla. Então, é aquela questão, se pega uma folha, né? Arranca ela do pé, né? Coloca ela no solo e aquilo vai se decompor, né? E a decomposição nada mais é transformar aquela matéria que a gente conhece viva, né, orgânica, de novo, nos tijolinhos pequenininhos fundamentais. Então, é transformar aquela matéria toda que a gente está vendo como folha em elementos pequenininhos para que todo aquele nível de organização ele consiga funcionar, né? Então, isso tudo acontece dentro do próprio sistema, né? E o que é esse ambiente de saída, né? Se tem uma entrada e vários processos acontecendo ali no meio, tem tem umas partes, então, que ou não vão ser usadas ou vão ser dissipadas. Então, vai ter um ambiente de saída, como, por exemplo, resíduos, né? Voltando pensando que, por exemplo, a floresta amazônica, né, que tem um sistema ali do lado, ali um rio também que interage muito bem. Qualquer folha, por exemplo, da floresta amazônica, né, que cai no rio, e esse rio, esse rio consegue processar essa folha, usar essa folha para ela, também é um ambiente, então, de saída da floresta indo para um outro ecossistema, que é o ecossistema rio, né? Então, também tem essa ideia que existem essas ligações entre ecossistemas e muita coisa está conectada, né? Os ecossistemas todos estão conectados, tá? Então, uma ideia até é legal para a gente pensar um pouquinho mais na frente, beleza? Gente, qualquer coisa manda aí umas perguntas, tá? Então, como a gente pensa em energia, né? Como então essa energia, então, ela chega para a gente, né? Então, o Sol é a nossa energia, né, principal, e para que essa energia de luz transforme para uma energia química, né, uma energia que possa ser transformada em matéria, né, precisa de um processo, né? Ninguém aqui come luz, né? Não fica paradinho ali na frente comendo luz, né? Quem dera, mas ninguém faz isso. Mas tem um grupo de organismos que fazem, né? Que são os organismos fotossintetizantes, ou seja, aqueles organismos que conseguem fazer fotossíntese, né? E quem são eles, né? São as plantas, são as algas, né? Então, os organismos que têm essa coloração verde, por possuírem um pigmento que chama clorofila, né? E por possuírem clorofila, eles conseguem fazer, então, essa transformação de uma energia luminosa, que é o Sol, né, para uma energia química que a gente consegue guardar nesses elementos, né, no carbono, no fósforo, né, na ligação entre esses elementos, na verdade, né, na ligação das moléculas. Então, como que funciona essa passagem de energia no nosso planeta, uma passagem mais clássica, né, lógico, mais simplista do sistema? Então, o produtor primário, que é essa plantinha aí, ela consegue fixar essa energia do Sol,
transformar em matéria, ou seja, transformar em moléculas, em glicose, em amido, né? Crescer também, né? Lógico que essa planta tem que lembrar que ela cresce, ela precisa de energia também para ela crescer, ela mesma, não só para alimentar os outros, né? Então, aí a energia, então, ela passa da planta. Quando esse gafanhoto, ele come essa planta, ele está pegando essa energia também, né? Porque a planta, ela conseguiu estocar, beleza? Então, a energia, ela vai fluindo, né? Então, quando o sapo come o gafanhoto, também ele está pegando energia do gafanhoto. E quando o passarinho come o passarinho está pegando energia do sapo, né? Então, a energia, ela é unidirecional, né? Então, ela sai de um ponto, de uma fonte, né? No caso do sol, e ela vai passando através dessa cadeia trófica, né? Por que cadeia trófica, né? Trófica de comida. Então, é uma cadeia, então, que a gente vai seguindo, né? Essa questão de predação, quem está comendo quem, né? Então, é isso que está acontecendo, né? Passa para mim, por favor, Bianca. Então, é isso. Então, a energia que acontece, ela sai do Sol e vai passando ao longo dessa cadeia, né? Desse várias etapas, vários organismos que estão ali, né? E o que acontece? A energia vai passando, e ela não dura para sempre, né? Não é eterna, tá? Diferente da matéria que ela fica ciclando, né? A energia ela flui, né? E a matéria ela vai ciclando. Então, o que acontece? Passa, por favor, Bianca. Então, por exemplo, aqui nessa fotinha, tá vendo? Então, tem o Sol, aí então a planta aqui, né, que a gente já pode chamar ele de produtor primário, ou seja, é um organismo, então, que ele consegue produzir o seu próprio alimento, então, por isso a gente chama de produtor primário, porque ele produz, né? Então, ele vai lá, pega essa energia do Sol através da fotossíntese, transforma essa energia luminosa em uma energia química, né? Que compõe as moléculas, como, por exemplo, moléculas de amido, né? Só que essa energia, ela é perdida toda vez que ela é passada por um nível trófico, lembra? Trófico de alimento, né? Então, um nível trófico superior, né? Então, o que seria isso? Então, o produtor primário, ele consegue produzir seu próprio alimento, né? Só que os outros organismos, e a gente pode incluir até nós, seres humanos, nós não conseguimos. Então, daí, nós somos chamados de heterotróficos, tá? Então, a partir da cadeia trófica acima do produtor primário, somos todos consumidores. E a gente coloca em diferentes posições em relação quão longe está desse produtor primário, tá? Vamos explicar melhor com essa figurinha. Por exemplo, vamos lá, o Sol está ali, então a planta consegue fazer fotossíntese, então ele é um produtor primário, tá? Ali um cervo, então, ele seria o consumidor primário. Por quê? Porque ele é o primeiro consumidor que ele vai comer diretamente essa planta e vai pegar energia diretamente dessa planta, tá? E aí tem consumidor secundário, que é essa onça que ela vai comer o cervo, tá? Então, ela está pegando a energia do cervo, né? E se tivesse um outro animal ali acima, então, dessa onça, a gente poderia chamar de consumidor terciário, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Vocês conseguem ver que essa seta que sai do Sol e vai passando pelos organismos, ela começa grossinha e vai ficando mais fina? Começa a perceber isso, né? O que acontece? A planta, ela não faz só fotossíntese, né? Ela também faz um processo que chama de respiração, tá? O que é respiração? É um outro tipo de metabolismo que também é feito para conseguir energia, tá? É uma respiração diferente, não é respiração que a gente respira assim pulmonar, não. É respiração
celular, é um processo que acontece dentro da mitocôndria, tá? Isso também acontece dentro das plantas. Antigamente falava muito que, por exemplo, não podia dormir com planta no quarto. Eu acho que isso não é da época de vocês, não, eu sou meio velha. Então, por quê? Porque falava que à noite a planta, né? À noite não tinha luz, então ela não fazia fotossíntese, então ela respirava. E a respiração também, essa celular, ela consome oxigênio. Então falava que o quarto poderia ficar sem oxigênio, mas isso é totalmente mentira, tá? Então é isso que acontece. Então, isso vai passando. Então, a planta, então, ela respira e ela também precisa de energia para fazer esse processo de respiração. Então, por isso que cada vez, então, a energia que ela conseguiu pegar do sol, na hora que ela vai passar para o outro organismo, ela já consumiu para a manutenção dela mesma, para criar mais folha, para poder crescer mais, né? Por esse processo de respiração. Então, acaba que a energia que é, então, fixada do sol não é a mesma energia em quantidade passada para o próximo nível trófico. E a mesma coisa acontece com o cervo. Então, ele já pega um pouquinho menos de energia que foi passada da planta, ele também tem que respirar, né? Ele respira, porque ele é um heterotrófico, então ele só consegue ter gerar energia através da respiração celular, que é a mitocôndria, né? Então, ele consegue fazer isso. Ele também precisa crescer, ele precisa também fazer atividades dele, né? Que detém energia. Então, quando o consumidor secundário, a onça, também vai comer esse cervo, a energia é menor ainda. Então, quanto mais longa é essa cadeia trófica, mais energia vai sobrando, então, para a cadeia trófica do nível trófico acima, né, superior, né? E vocês entenderem também, tem os decompositores, né? Que são micro-organismos, né, fungos, bactérias, que elas, para conseguir energia, elas têm que decompor, então, tudo que é matéria orgânica morta. Então, qualquer folha morta, qualquer animal morto, tudo que acontece, tudo que era vivo em um momento e morreu, isso tem que ser decomposto até para fazer com que aconteça aquele ciclo de matéria, né? Ciclagem da matéria para ter cada vez mais também, cada vez mais não, mas para a gente conseguir manter, então, esse ciclo de quanto matéria tem para a gente formar a nossa própria matéria. Espero que tenha tranquilo para vocês, tá? De qualquer coisa, manda pergunta aí. Natália, a gente já teve algumas perguntas, alguns comentários. Vou parar de compartilhar minha tela rapidão, Tá. para aparecer um pouquinho. E aí eu tô aparecendo. Agora foi. Tá. A gente teve o comentário do Beto, que mandou muito interessante o tema de hoje, ótima explicação. E a gente já teve 4 perguntas. Aí eu vou te passar 2 perguntas, aí você vai respondendo. Depois eu passo mais 2, aí você responde, aí depois a gente retoma para os slides, porque como é muita coisa, gente. Tipo, esse tema é muito amplo. Quem vai fazer o Enem vai ter que estudar muita coisa, porque, inclusive, esse tema é um dos principais que cai em biologia no Enem desde 2009. Então, quem está aí no ensino fundamental ou já no ensino médio, foquem quando tiver essa aula de biologia, porque vai realmente demandar, e é importante para a vida, né? Não só para o vestibular, mas o vestibular cobra bastante. Então, eu estava pesquisando e pelo menos todo ano cai uma questão ou mais sobre esse tema. E teve um ano que eu acho que foi 2011, que de 19 questões de biologia, 11 tinham a ver com ecossistemas e meio ambiente. Então, gente, essa aula é super importante. Então, estudei sobre isso. E as perguntas agora. A Ana Luísa, que foi uma das alunas que fez o pedido, né, no nosso site, ela mandou se você poderia comentar sobre a interferência humana na degradação dos ecossistemas. Eu acho que é super importante. Sim. E o aluno Otávio, ele perguntou o que você pensa sobre a frase ecologia sem luta de classes não passa de jardinagem. Então, eu queria que você comentasse essas 2 questões, primeiramente, e aí depois eu passo as outras 2 e aí a gente vai desenvolvendo e retoma os slides. Sim. Eu até tô vendo, assim, você tinha até me falado anteontem, alguma coisa assim, falei assim, não, você vai ver que essa 1 hora não passa. Eu olhei o relógio e falei, nossa senhora, já tem tanta coisa pra falar. Realmente, assim, passa muito rápido, e é um
tema bem Sim, denso, eu né? avisei, eu avisei. Gente do céu. Então, não sei como que a gente faz, se eu não conseguir falar tudo que eu planejei, sei lá, marca alguma outra coisa, se tiver, a gente pode marcar outro Sim, dia também, para pode continuar. pensar em alguma outra forma de dar continuidade ou também de disponibilizar o material para eles e Sim, passar o seu contato. A gente pode ver se não der tempo de passar em alguma alternativa, com certeza, porque é um tema importante, porque não vai dar para falar tudo em uma hora, mas é isso. tá. Então, tranquilo. Então, a primeira foi a influência humana, né? Nossa, isso já dá uma hora, né? De outra, mais outra aula. Eu até guardei um pouquinho mais para frente quando eu falo mais dos ciclos, né? Biogeoquímicos, essas questões, mas eu posso adiantar um pouco. Eu acho que tem só nessa parte que eu fui falando, por exemplo, de fluxo de energia, né? A gente pode pensar muito bem também, por exemplo, nessa mudança, por exemplo, de que está acontecendo até na Amazônia, né? Então, grandes áreas estão sendo devastadas, né? Estão sendo usadas e está mudando totalmente o ecossistema. Então, você está transformando uma floresta, né? Que é super complexa, que tem várias interações, né? Ela tem umas peculiaridades, né? A floresta amazônica ela tem umas características próprias, né? E que de repente você está transformando numa monocultura, né? Então está plantando soja, está transformando pasto. E isso a gente consegue já ver, por exemplo, no Sudeste, o que está acontecendo com a gente até, né? Eu vou adiantar um pouquinho, gente, já que me perguntou também não tem como. Então, assim, a gente tem que, ecologicamente pensando, a gente está transformando totalmente, né? Por exemplo, a floresta amazônica. Que acontece? Ela é uma floresta que o solo tem muito pouco nutriente, né? Porque, se parar para pensar, ela está lá perto dos trópicos, então todos os processos que eu estou falando aqui ocorrem muito rápido por causa do aumento da temperatura. A temperatura lá é muito alta. Então a decomposição é muito rápida, o crescimento das plantas geralmente são muito rápidos, né? Dependendo do tamanho delas, tá? Mas assim, é muito o que ocorre lá dos processos são muito mais rápidos, né? Então, quando a gente tira essa floresta e começa a plantar coisas, a gente está tirando da onde que está vindo nutriente. Então, o solo está ficando pobre. Então, não adianta a gente ficar plantando coisas, soja, que o solo ele não vai ter nutriente para fazer aquilo crescer, né? Então, a tendência é virar um cerrado, né? Porque não vai conseguir. Por mais que a gente falasse agora, vamos parar agora, né? E deixa a natureza tentar voltar ao normal, né? Não vai conseguir, porque uma coisa já foi, né? A gente interfere em vários ciclos, por exemplo, o ciclo do carbono, né? Que é o próprio aquecimento global, né? Então, pensa que a gente está injetando carbono, né, em forma de CO2, queima de combustíveis fósseis, que foram tirados, entre aspas, da Terra há milhões de anos atrás, né? Então, a gente está colocando de volta tudo aquele carbono que estava lá dentro das rochas, né? Guardadinhos como petróleo, a gente está voltando isso tudo, né? Esperar que não haja nenhuma mudança por causa disso, também não tem como, né? Então a gente está vendo isso, então está vendo que está um aumento, sim, da temperatura global, né? Se a gente pegar os gráficos, bonitinho, mostra esse aumento de temperatura. Essa temperatura, sim, é feita, foi em decorrência, então, de atividades dos seres humanos, né, da indústria. Então, a gente interfere muito mais no meio ambiente do que eu acho que a gente deveria interferir, né? E tem N coisas, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos nossos rios, né? É muito difícil você achar um rio numa cidade grande que não seja poluído. Então, a gente está poluindo muito o rio, e com isso está matando muito peixe, então está mudando todo também os processos dali, né? Então, tem uma interferência muito alta do ser humano mesmo nessas questões mais assim. Fora que, é, quando a gente fala também dessa questão dos impactos, né? A gente tem que pensar também que a gente impacta com a perda de biodiversidade. Então, ou seja, está diminuindo o número de espécies porque a gente está escolhendo quem que a gente vai matar ou não, porque está sendo usado ou não, né? Por exemplo, peixe.
Peixe também, então a gente está tendo uma sobrepesca, ou seja, a gente está pescando muito mais do que a capacidade que os peixes têm de reproduzir, por exemplo, né? Então a gente não está deixando tempo dele reproduzir para poder ir pescar, não, a gente está fazendo isso muito antes, então ele não está conseguindo, então as populações de peixe não estão conseguindo manter o número, né? E isso, na verdade, você pode conversar com qualquer pescador, com qualquer uma pessoa que gosta de pescar, que consegue ver isso normalmente, né? Então, a gente tem toda essa distribuição, essas questões, né? A grande interferência humana é justamente isso, a exploração, então, dos recursos, como pesca, como até a questão da água também, né? A gente usa muito mais água também do que do processo que ela consegue se recompor, né? A gente destrói habitat também, né? Que isso é um grande problema, como eu falei da Amazônia. Então tem várias questões assim que a gente interfere diretamente, assim. Mais ou menos, não sei se não der tempo da gente falar, mas posso dar para vocês, mas também tem algumas pontuações que eu fui fazendo, então, tá? E a outra questão é A do... outra questão é do Otávio, que eu quero agradecer muito a participação dele, inclusive, que ele pergunta o que você pensa sobre a frase ecologia sem luta de classes não passa de jardinagem. Eu queria que você comentasse sobre isso. Não, é uma ótima pergunta, na verdade, né? Que é uma coisa até que eu acho que é uma questão muito atual até a gente pensar, né? É até atual na questão de quarentena. Se a gente começar a ver, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, emissão de gases do efeito estufa, na questão de aqueles mapas, né? Aqueles mapas que mostram emissão de gases de efeito de estufa na China, na Europa, você vê que diminuiu muito, né? Então, são coisas que a gente realmente mete a mão e acaba, né? Eu acho que a gente discute muito pouco, até pensando agora na minha parte mais acadêmica, né? Mais assim, de pesquisadora, a gente discute muito pouco isso, que não dá para a gente desvencilhar, sabe, o ser humano, né, com o meio ambiente. Não tem como, assim. Pessoas que acham que, nossa, devia o ser humano morrer tudo. Eu falei, não, a gente faz parte desse sistema, né? Então a gente tem que pensar e a gente tem que questionar, assim, qual que é o nosso papel dentro desse ecossistema, né? E é lógico que falando bonitinho só uma questão tipo, salva os golfinhos, salva a Amazônia, não dá, né? A gente tem que entender quem que precisa disso, sabe? Quais são as desigualdades que são geradas é, por essa questão do uso, por exemplo, do uso da terra, né? Que também é uma questão totalmente ecológica, né? Eu concordo, sim, com essa frase, assim. Eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar isso, assim. E até pensar na questão seguinte, também as pessoas que mais poluem, né, que são pessoas que têm grandes indústrias, né, não são elas que vão sofrer as consequências, né? Por exemplo, as mudanças climáticas. Não vai ser aquela pessoa que tem o capital que vai sofrer, né? Quem vai sofrer mais são as pessoas mais pobres, né? Que estão vivendo em situações mais de risco, né? Então, é muito fácil você poluir, degradar, e você que dividir só as coisas ruins para a população inteira, sendo que os lucros é dividido só com uma parte das pessoas, né? Então, eu acho muito complicado isso, é uma coisa que a questão do pensamento sustentável é uma coisa que a gente tem que repensar. Talvez, quem sabe, eu sou um pouco otimista, que a gente consiga repensar um pouco dessa questão da economia mesmo, né? De ser um pouco cada vez mais sustentável, pensar mais, né, nas pessoas, nas minorias, se a gente consiga pensar isso saindo um pouco dessa quarentena, mas, né, sou otimista. Não, legal. A gente teve mais perguntas que eu acho que vai render aí até o final da atividade. Mas aí eu vou te passar. Eu só queria fazer uma correção, porque eu falei que Sim. era a aluna Ana Luísa.
E na verdade é Ana Júlia, mas é porque eu me equivoquei, então desculpa, Ana Júlia. Um abraço para você, obrigada pelo seu pedido. É que na hora de digitar eu acabei escrevendo errado, enfim, acabei falando errado, mas já está corrigido, então. E aí, agora, a próxima pergunta que a gente teve, que eu acho que é legal também trazer, é o que você pensa sobre a conscientização ecológica e ambiental nas escolas? Então, essa seria a primeira pergunta. Assim que você respondeu, eu já passo outras duas que tem a ver, e aí já seria mais ligada a outra temática. Então, é importante que as duas outras estejam juntas. E aí é isso, você já vai respondendo e eu já passo as outras. Pode ser? Tá, então respondo essa e depois passo as outras. Tá. É, eu tenho. O que eu fico pensando muito, assim, uma coisa até que eu já conversei com alguns amigos meus que são professores, né? E é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, ultimamente. Ecologia tinha que ser dada desde o começo, sabe? Desde criancinha, sabe? Para poder, para entender geralmente essas questões, né? De entender que tudo está interligado, que se você fizer algum mal ali na ecologia, em algum ecossistema, não tem como, né, outras pessoas sofrerem ou outros ecossistemas também sofrerem, né? Pensar nesse cuidado maior. Eu moro no Rio, numa cidade grande. Também eu fui criado em cidades médias, né, não tanto cidades pequenas, assim, por mais que minha família mora em cidade pequena, mas o que eu vejo muitas vezes é porque a criança, desde pequena, às vezes ela é desatrelada com o meio ambiente. Então ela não consegue entender, às vezes, que o leite vem de uma vaca. E para a vaca dar leite, ela precisa pastar, então precisa ter uma plantinha, sabe? Essas questões, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco esse sentido de entender como que se dá as coisas, né? Como que a comida chega à sua mesa, né? Às vezes as crianças não têm noção de como que isso acontece, né? E eu acho que assim que a gente começa a entender, né, como as coisas funcionam, essa questão totalmente ambiental, de tentar pensar muito em consumo, né, pensar em consumo em geral de comida, de tudo, a gente consegue, então, ter um pouquinho mais de ligação com a ecologia, né, com o sistema. Mas isso, assim, eu acho que isso devia ter começado desde quando a gente é criança, sabe? Tem uns trabalhos que eu acho muito legal, até aqui no Rio, que é um grupo de permacultura, que eles trabalham com o CIEP. A CIEP são os colégios estaduais, né? Aqueles grandões da época do Brizola, quando ele fez. Então, eles fazem isso com as crianças, desde o começo. Não crianças, né? Mas, assim, para adolescentes, por aí, na adolescência. Então, é legal, porque consegue discutir várias coisas ali, né? Então, discute a questão do consumismo, né? De entender que está tudo interligado, que as questões de que não precisa ter uma monocultura para você ter alimento para as pessoas, né? Então tem toda uma consciência ambiental que eu acho que seria importante a gente ter desde o começo, sabe? Sim. Tem adulto que às vezes não consegue, a gente, né, que é fora da minha área, às vezes que eu tento questionar algumas coisas, não consegue ter essa relação, assim. Espero que eu tenha respondido, agora eu não sei se ficou meio. Não, respondeu sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida específica e quiser mandar aqui nos comentários, é só mandar que a gente vai estar passando para a Natália. E aí eu vou te passar uma pergunta agora que tem a ver com a Vespa Mandarina. E aí você responde, e aí depois eu passo a pergunta sobre a Amazônia. E aí depois a gente faz mais duas para finalizar, porque a gente já está chegando no tempo. Então, a gente. Pois Passa é. rápido. Pois é, passa muito rápido, mas é tranquilo porque a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Você trouxe bastante coisa importante. Tem muita coisa ainda a ser falada e a gente pode pensar em alternativas de estar contemplando ainda mais vocês, alunos e seguidores que estão acompanhando essa live. Então, a gente teve a participação do Matheus Felipe, que está acompanhando. Eu quero agradecer pela pergunta que ele mandou. Que ele falou: o que vocês acham sobre a vespa mandarina que mata e destrói colônias de abelhas inteiras? Aí eu queria que você comentasse sobre isso e depois eu já passo a pergunta sobre a Amazônia. Então, vou até falar que eu acho que eu li pouco ainda sobre, assim, até um pouquinho de medo, porque sou uma pessoa alérgica à abelha, e quando começou a falar isso, eu falei, agora já era. Mas eu não li muita coisa então, né? Então não sei muito bem.
o que eu li, eu acho que foi um texto até para a gente pensar um pouco. Na verdade, a gente tem que pensar que esses organismos, né, se eles estão no seu habitat natural, não tem problema nenhum, né? Então tem ali. Então ele está ali no seu habitat natural, tem o predador natural que vai controlar então essa população de vespas, né? Então, assim, se tivesse tudo equilibrado no meio ambiente, né, é um ser vivo. Ele está ali, faz o papel dentro do ecossistema dele, né? Então não tem nenhum problema, né? Ele seria controlado. Qual que é o grande problema dele e de outras espécies, então, exóticas, né? Que tem um dos grandes problemas também que a gente que enfrenta dentro da ecologia, é que a partir do momento que ele sai do seu habitat natural e vai para um outro habitat, né? Então ele causa desequilíbrios, né? Então não tem mais, por exemplo, um predador natural que vai controlar a população. Então ele começa a crescer muito rápido. Se ele for um organismo que ele compete muito melhor por alimento do que uma espécie que está ali já natural, ele vai crescer mais rápido, né? Então é esse problema. O problema é o desequilíbrio, né? Então, provavelmente ele saiu de uma área natural dele que ele estava controlada, entrou eu não sei direito aonde, né, os passos que ele foi fazendo, eu só sei que ele chegou lá nos Estados Unidos, né? Mas acontece que, então, ele saiu do seu ambiente natural, foi para outros, né? Então, quando ele entra em outro ambiente, aquilo já causa um desequilíbrio, né? Então, ele vai lá e mata um monte de abelha, que isso é um problema já pra gente absurdo, assim, né? Porque se a gente pensar, a gente está tendo problema, porque mortandade de abelha já vem sendo reportada desde, sei lá, 2 anos atrás, né? E isso é um grande problema, porque se a gente pensar que a abelha é um organismo que ele é muito importante para a polinização, né? Então, várias flores, vários alimentos, eles são polinizados pelas abelhas, ou seja, se não tiver abelha, a gente não vai ter mais esse tipo de alimento. Então, é isso que a gente até está discutindo bastante, né, com essas questões de mortandade de abelha, uso Ih, gente, deu branco. Uso de, não é fertilizante, não, de inseticida, né, em grandes monoculturas, justamente para isso, porque ele está matando a abelha, né. Então, assim, o que eu já li sobre é que é um tipo de vespa que ela é de países temperados, então, né, então ele vai acabar ficando nessas áreas, e que, por exemplo, os Estados Unidos já sabe que é o país que está começando a ter problema, já sabe, e eles vão tentar de alguma maneira controlar então a população disso, né? A questão é essa. Então entrou um organismo diferente, uma espécie exótica no sistema e que tem uma grande importância econômica, até que se não controlar, isso vai ser um grande desastre, né? Então, que eu saiba era isso, eles já estavam tentando controlar mesmo de ir atrás e matar isso aí. Mas, agora eu já não sei muito bem, mas fora isso que eu li, gente, desculpa. Não, boa, eu acho que conseguiu ampliar, né, a questão da Vespa, mas é um negócio que vai mudando, né? Então, Sim. realmente, cada semana a gente vai sabendo melhor o que rolou. E aí, a gente tem uma pergunta do Otávio também, que ele falou sobre a agroecologia. Então, ele falou: a agroecologia pode ser uma saída para o fim da devastação da Amazônia? Aí eu acho que é legal você comentar isso, e aí, tendo mais perguntas e comentários, eu vou passando para você também. Eu acho que. Não sei. Eu acho que é muito complicado a gente falar isso, né? Tipo, porque a devastação da Amazônia não está sendo para ser criado alimento para a população, né? Esse que é o grande problema, né? Ela está sendo devastada ou para virar pasto ou para virar soja para alimentar o pasto, né? Não é para alimentação humana. E infelizmente isso a gente não consegue ainda produzir muito, né? O quanto que é necessário de soja com agroecologia. Acho que na verdade, nem pensa em produzir soja com agroecologia, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque são coisas diferentes, né? A agroecologia
ela foca mais na questão de gerar alimento para o ser humano, né? E não subsidiar essa questão toda dessa indústria, né, agropecuária. São duas coisas diferentes, assim. Por isso que eu acho meio complicado falar que a agroecologia ia sei lá, salvar a Amazônia, porque ela não está sendo devastada para alimento, né? Ela está sendo já focada para a indústria de agropecuária. Então, talvez isso nem seja a resposta que eles queiram ou que necessitam, né? É esse que é o grande problema, assim, para mim ainda a Amazônia tem que ter demarcação de terras, de reservas, né? A gente precisa expandir, não o contrário, né? Não diminuir as reservas, mas sim expandir as reservas, né? E daí fazer alguns manejos, né? Mais sustentáveis em algumas áreas, né? Mas tem que manter a floresta em pé, que eu acho que pois é muito complicado essa questão. Sim, é bem complexo e também muito triste, né, o que tem acontecido na Amazônia. E essa pergunta é super importante, então, obrigada por você ter respondido, viu, Natália, porque é um tema importante, inclusive, quem sabe algum dia a gente não faz alguma live só para falar disso, né, da Amazônia, porque seria muito É, legal. E já existem muitas discussões, muitos sim. canais de YouTube e pesquisadores que estão falando sobre isso, que também é super importante. Aí agora, para encerrar, eu queria fazer duas perguntas. Uma que é mais ligada a você, então, como você se interessou pela ecologia, né? Como foi chegar a fazer doutorado sobre isso? Qual que é o tema do seu doutorado? Acho que é legal, tipo, você falar sobre isso e comentar sobre isso, porque se tiver alunos também que queiram seguir essa área da ecologia, é legal eles terem uma fala, né, sobre isso. Então, eu queria que você comentasse, né, como você chegou e falou, nossa, agora eu vou estudar sobre isso, é uma área de interesse para mim. E a outra pergunta é se você sabe se existem plataformas ou sites ou canais no YouTube que seja legal para estudar mais sobre ecologia, já que é um tema tão importante para a nossa vida social, para a nossa vida no vestibular, para a nossa vida pós-vestibular. Então, se você tiver alguma indicação disso. E aí depois a gente parte para a última questão, que aí tem a ver com o Covid. Então, aí é isso, essas são as duas perguntas, e eu já passo a próxima. E se alguém tiver algum comentário, pode mandar, a gente comenta no final da live também. Tá. Então, essa primeira. Na verdade, a minha ecologia mais focada em ambiente aquático, né? Eu estudo porque ecologia é enorme, né? Se você for estudar ecologia, você pode estudar desde, o que eu falei, né? Desde população, de indivíduo, né? Até grandes cenários, né? Pensar, por exemplo, mudanças climáticas, né? Que são um cenário mais global. Então, é enorme, né? Essa área. Eu escolhi, eu não sei, às vezes eu penso, por que realmente escolhi? Para mim, eu acho que foi meio amor à primeira vista, porque foi na faculdade, né? Eu já sabia que queria fazer biologia, mas eu queria uma área totalmente diferente, eu queria fazer genética. Só que no meu primeiro período tinha as matérias mais básicas da, da biologia, né? Então, tinha biologia celular, né? Começando desde o comecinho, essas coisas assim, e uma delas era ecologia. Então, eu falo que eu me apaixonei, porque eu comecei a assistir as aulas, assim, e tudo meio que fazia sentido para mim, sabe? Demais, assim. Então, eu larguei a ideia de fazer genética e comecei a fazer ecologia, assim, e logo no final do meu primeiro semestre, eu bati na porta do meu professor, meu orientador, e meio que já pedi estágio, assim, e ele aceitou. E desde então, eu não saí, assim, dentro dessa área. Mas a minha área, como eu falei, é ecologia aquática, né? E eu estudo o que acontece dentro de lagos, tá? Então, eu até mudei um pouquinho de área agora, fazendo outros tipos de pesquisa, mas basicamente, meu doutorado eu fiz esse estudo de a influência, por exemplo, de um fator externo sobre a produção primária, né? Sobre a fotossíntese de organismos aquáticos, né? E que no caso era a radiação ultravioleta, né? Então eu queria saber qual que era o efeito então da radiação ultravioleta, que ainda se discute hoje nem tanto mais, graças a Deus, até é bom, porque por causa da questão da camada de ozônio, né? Que ela sofreu uma diminuição muito grande, mais ou menos na década de 80, começou na década de 70, né? Teve uma diminuição bastante da camada de ozônio, e daí
começou a ter maior incidência da radiação ultravioleta na Terra, né? E isso também foi causado, essa diminuição da camada de ozônio foi causado por também função de ações humanas, porque eles usavam gás na geladeira, que nem usa mais, né? Que depois disso que descobriu até parou, mas que chamava CFC. E esse gás, quando ele soltava na atmosfera, ele interagia lá com o ozônio e não deixava formar mais, né? Então aí tinha essa incidência maior da radiação ultravioleta, né? E a radiação ultravioleta ela é cancerígena, então é o tipo da radiação que pode causar câncer de pele, né? Se você olhar o filtro solar, tá lá, contra UVA e UVB, né? Então isso é por causa da radiação ultravioleta, né? Que ela é uma radiação muito energética e pode causar mutação, pode causar um monte de coisa. Então eu estava estudando isso, o efeito dessa radiação nos sistemas aquáticos, mas em microalgas, que é o que eu trabalho até hoje, que são algas microscópicas, né, que são, na verdade, os produtores primários, então, desse sistema, né, da alga. E hoje em dia, na verdade, eu trabalho com outra coisa, que aí é uma parte mais do impacto realmente humano, assim, sabe, com a questão de poluição, né, a questão da eutrofização. Todos esses problemas que a gente tem de, por exemplo, crescimento de cianobactérias, que é um organismo que ele consegue crescer muito, e geralmente quando você olha aqueles lagos, aqueles rios, estão bem verdes, assim. Então, esses organismos também não são bons para a saúde humana, então acaba que eu estudo como a gente consegue melhorar a qualidade da água para que isso não ocorra, sim, sabe? Então, eu fui para outro campo, mas eu também gosto muito ainda do que eu estudei durante o doutorado. Qual que era a pergunta outra que eu esqueci? Não, fica tranquila. É super legal a área que você pesquisa, realmente, ecologia é uma área muito ampla, assim, eu estava dando uma olhada e eu falei, meu Deus, porque realmente tem como trabalhar, então quem for fazer biologia, fica aí a dica para fazer essa pesquisa e dar uma olhada um pouco sobre cada área e ver qual que seria a sua área de interesse. A outra pergunta era se você tem indicações de sites ou plataformas ou canal no YouTube que fale especificamente sobre ecologia que você acha interessante. Aí você pode só comentar e a gente coloca nos comentários da própria live para quem quiser e tiver esse interesse. Pois é, então, isso até tem vergonha de falar, que eu não consigo, não sei indicar, porque, na verdade, eu procuro coisas diferentes da minha área. Então, eu não uso tanta plataforma de YouTube, essas coisas assim, para a questão de ecologia, assim. Eu gosto de outras partes, assim, de coisa. Então, realmente, desculpa, gente, eu posso até procurar, depois eu passo para a Bianca, eu dou uma olhada, vejo como que é o conteúdo, vejo se eu como aprovo e eu mando para vocês os links, porque realmente, desculpa. Não, fica tranquila. Normalmente tem esse costume de fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas têm algum canal, algum site específico, que é super legal de compartilhar. E hoje em dia, como a galera tá muito ali, né, no celular, no online, aí se você tivesse, tá tudo bem, mas se você não tiver, fica tranquilo. É super de boa nesse sentido. E no YouTube que eu conheço, assim, que eu poderia indicar, mas que é ligado à biologia no geral, é do professor Jubilu. Sim, e ele é mais ligado ao Enem, fazer aulas nesse sentido. Então, sim, o Jubilu eu até conheço, mas ele é né, na área de biologia geral, ele é ótimo, assim, até eu vejo até as aulas dele para entender, para pegar a didática dele, porque ele é muito prático, aí eu vejo. Ele é muito bom e por isso que é uma boa recomendação, então fica a dica para quem gosta de estudar biologia, ele é bem didático também. E aí a última pergunta para a gente finalizar é sobre o Covid, né? Se o Covid e a chegada do coronavírus tem a ver com o ecossistema. Então, se você pode dar uma comentada sobre isso, porque aí a gente já finaliza e eu já passo para a programação da semana. Tá. Vou falar meio rapidinho que agora eu vi a hora, assim. Então, qual que é a grande questão do Covid, né? É o que eu falei um pouquinho um pouquinho antes de uma pergunta, né? Acaba que a gente está destruindo os hábitats, né? Dos animais e, querendo ou não, está trazendo os animais que são silvestres, né? Que, querendo ou não, eles têm já tem esse reservatório de vírus, né? Isso meio que já sabia, desde quando começou a acontecer a SARS, a MERS, né?
que é que agora eu não lembro qual que foi a SARS, mas a minha eu sei que foi por camelo, né, passou, teve essa transmissão. A questão é que a gente está cada vez mais entrando dentro dos hábitats naturais dos animais, né? Então a gente está tendo mais contato, né, diretamente com eles. Não que esses vírus eles foram feitos para ser maus com o ser humano, mas acaba que a gente, por ter esse contato, destruiu o hábitat, também trazendo esse contato direto, seja por alimentação, né? Eu fico até brincando, assim, eu sou uma bióloga que come carne e eu falo assim, não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não precisa ficar inventando mais animal para comer, né? A gente já tem já tem uma ampla aí de escolhas para você comer animal. Não precisa ficar comendo animal silvestre, né? Que esse é um problema também, né? Então, quando a gente destrói o habitat, né? E começa a fazer esses tipos de interações né? Querendo ou não, isso não é um tipo de predação, né? De animais que são mais, para nós, são mais exóticos, mas eles estão super de boa lá nos ambientes dele, né? Acaba que isso é um problema, né? Então é mais relacionado a isso, assim, a gente está invadindo uma área que era de animais silvestres e a gente está forçando mais ou menos essa interação, né? Que não era para estar. E a gente está fazendo isso. Acho que fica meio assim, mas Não, legal, eu agradeço mesmo pelas respostas, pela sua participação, a sua presença aqui, porque é uma presença, é a distância, mas é uma presença, é uma troca, então a gente esperava que ia ficar nos slides, mas foi legal porque teve as pessoas mandando as perguntas, os comentários, sim. inclusive a gente teve o comentário do Otávio agora no final, que ele falou, a live foi muito esclarecedora, muito obrigado, então a gente agradece muito mesmo. E aí eu só quero, se você tiver alguma fala final para a gente só finalizar, e aí eu já passo para a programação então. Tá. Não, na verdade, eu queria agradecer essa oportunidade, eu achei bem bacana, assim, é a primeira vez que eu estou dando esse tipo de aula, é, e eu achei muito bacana essa interação, né, de poder já responder as pessoas, né, como você falou no começo, é legal porque eu sou do Rio de Janeiro, estou dando, né, dando, entre aspas, aula para pessoas, né, de outro estado, de outras cidades, e isso é bem bacana, assim, parabéns até pela esse trabalho que vocês fazem, muito, muito legal mesmo, gostei muito. Espero que eu tenha ajudado, né, assim, como eu falei, assim, dentro da ecologia eu trabalho um nicho muito pequenininho, né, então espero que tenha ajudado, ter as ideias um pouco mais claras, assim, e eu me deixo à disposição. Se as pessoas quiserem conversar mais, a gente pode, às vezes, até marcar uma outra parte, não tem problema nenhum, assim, e até direcionar. Se quiser também entrar em contato comigo, né, pode disponibilizar meu e-mail, não tem problema nenhum. Acho bem bacana. E queria só agradecer realmente. Obrigada pelas perguntas, assim. Não é o tipo de pergunta, achei legal, porque não é o tipo de pergunta que geralmente me fazem, então eu achei muito legal, muito bom. Não, é muito legal porque acaba sendo muito diverso, a gente realmente não Sim, espera e as pessoas têm dúvidas específicas, e isso é muito legal porque torna essa diversidade, né, sim, de temáticas dentro da ecologia que é tão grande. E a gente teve um sim. comentário também da Ana Júlia, que foi uma das alunas que fez esse pedido no nosso site, que ela falou, muito obrigada, Natália, pela explicação de hoje dos temas. Eu já tinha lido sobre, mas com a tua explicação eu consegui realmente entender. E muito obrigada por ter esclarecido minha dúvida. Então, Ai, que ótimo. aí o feedback da aluna. E aí a gente deixa, então, gente, para quem está acompanhando e quer conversar com a Natália, quer tirar dúvidas específicas, a gente vai deixar o contato dela. Ela pode estar comentando na live também, né, Natália? E Sim, aí você sim. coloca o seu e-mail lá e aí as pessoas podem estar entrando em contato. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente, agradecer você, Natália, a gente que agradece de coração. É muito bom estar ampliando essas barreiras e estar realizando esses pedidos, porque é esse o espírito do Quero na Escola, é realmente entender o que esses jovens querem e ter essa troca, que nem você falou, a primeira vez que eu estou fazendo isso, então é para ser realmente uma troca e ser um Sim, aprendizado para ambas as partes. Então, sim, sim. obrigada. E essa semana a gente vai ter mais atividades, vai continuar rompendo barreiras, vai continuar atendendo aos pedidos dos alunos. Na quinta-feira, às 16 horas, desculpa, dia 21 de maio, a gente vai ter atividade sobre mercado de trabalho. Na sexta-feira, dia 22 de maio, 7h30 da noite, a gente vai ter atividade sobre economia. Então, se você se interessa por algum desses temas,
acompanha a nossa página, segue, fica de olho no Instagram, @Quero na Escola, que a gente vai estar passando todas as informações possíveis por lá, tá bom? Então, obrigada, gente, boa tarde e até a próxima.